Fala, galera do Unilink, tudo bem com vocês? Darren Boy aqui, médico de família, e hoje a gente vai resolver algumas daquelas questões sobre políticas de saúde que vão envolver as suas provas de residência. Tem que ficar atentos, elas vão aparecer sempre. E são provas, geralmente são perguntas fáceis, então faz parte de uma prova complexa, que é a prova de entrada de residência, mas se você não souber, os candidatos concorrentes vão passar na frente. Então a gente quis se preocupar muito com isso, que é que vocês vão bem. Também entender isso é entender política em saúde. Entender política em saúde é você poder entender como que a saúde no seu país está sendo gerida. Nós, como profissionais de saúde, somos muito cobrados de funciona ou não funciona, é bom ou não é bom. Para o leigo é muito mais fácil perguntar para a gente que está dentro do sistema podendo analisar. Então, se vocês entenderem bem as políticas, vocês conseguem dar aí um ponto de vista melhor, conseguem analisar melhor e até apoiar aí futuros gestores aí que se possam encontrar e possam pedir dicas para vocês aí. Então vamos lá? Então, a primeira questão aqui é da Sermã, 2019, acesso direto. Vou notar que as perguntas sempre são de acesso direto, já que geralmente as que são de tem pré-requisito não vão cobrar essa parte de saúde coletiva, né, atenção primária. E vamos lá a pergunta, então. De acordo com a portaria número 2436, de 21 de setembro de 2017, que regulamenta, que é a PNAB, né, regulamenta a Política Nacional de Atenção Básica, são atribuições comuns a todos os membros da equipe de saúde básica, exceto. Então vamos lá. Primeira alternativa A. Participar do processo de territorialização e mapeamento das áreas da atuação da equipe, identificando grupos e famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. Isso que ele está falando é o quê? Isso é territorialização. E sim, a territorialização é para todo mundo, inclusive do médico, do enfermeiro, de todo mundo. Não é só agente comunitário que faz isso. O agente comunitário, por andar no território, ele tem mais facilidade, muitas vezes, de conseguir perceber mudanças no território. Mas ele não é o único. O médico e o enfermeiro também tem que fazer isso. Letra B. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa. Indicar a necessidade de uma internação hospitalar não é comum a todos os membros da equipe, isso fica a cargo do médico, tá? Então é importante, inclusive, o médico que está fazendo a prova saber que a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar é indicado por um médico, não é indicado por outro profissional. Óbvio que os outros profissionais podem cooperar, né, ajudar na decisão do médico, mas quem vai indicar, ó, esse paciente tem necessidade de internar aí, vai precisar internar no hospital, é um médico que vai indicar. E muitas vezes nem é o médico que está na atenção primária que vê isso, muitas vezes é o médico que está lá na emergência, né, tá atendendo na UPA, que nem sempre o paciente vem com quadro para internar da unidade básica. Às vezes vem, e a gente ajuda nessa indicação e envia para o hospital para que eles façam a triagem. Mas o médico lá do pronto-socorro pode optar por melhorar esse paciente e não internar, deixar ele só 24 horas na emergência, fazer ele ficar melhor, de repente, se há possibilidade, e mandar ele para casa. Então, mas é sempre uma indicação médica aí, tá bom? Então, letra B, ela tá errada. Então, já que ele pede exceto, a gente já sabe que essa está incorreta. A letra a marcar exceto é a letra B. Próxima. Letra C. Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde da família e dos indivíduos no sistema de informação e atenção básica vigente, utilizando as informações sistêmicas para análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. Sim, então muita gente acha que isso é só a gente comunitária que tem que cadastrar e manter atualizado. E aí o médico fala, ela fala, eu tenho que trocar meu endereço, aí eu tenho que arrumar meu nome, e aí o profissional fala, não, eu não vou fazer isso, quem tem que fazer isso é o agente comunitário. Ele pode entender que o tempo dele está apertado, ele não consegue, o agente comunitário muitas vezes vai se adaptar, mas às vezes está todo mundo sobrecarregado, quem conseguir cadastrar e manter o cadastro atualizado, que faz. É óbvio que muitas vezes os profissionais nem sabem quais são os meios. Eu já trabalhei em locais onde não se sabe, os outros profissionais não sabiam quais documentos tinham que ter para poder fazer a atualização, por exemplo, cadastral. E então o agente comunitário geralmente está mais antenado nessas questões, já que ele fica mais próximo disso. Mas não, ele não é o único, tá? Todos os profissionais deveriam fazer isso. Então a letra C está correta. Letra D. Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade básica e, quando é necessário, no domiciliar e demais espaços comunitários, escolas, associações, entre outros, com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha e afins, fluvial e etc. Enfim, é isso, sim. Toda a equipe tem que estar entendendo que tem que realizar o cuidado integral, óbvio, cada um dentro da sua área, né? Mas
Sim, todos têm que estar atentos, todos têm que vogar procurando integrar a saúde. Então, letra D está correta, letra marcar, que está incorreta, indicar internação hospitalar é mais médico, não é toda a equipe, é a letra B, bravo, muito que bem. A próxima questão, então, também é do mesmo certame, tá? É do mesmo edital. É a mesma prova, só que com uma diferença. A primeira é 2019, essa é 2018. A atenção básica à saúde é um dos eixos estruturantes do Sistema Único de Saúde, de fato é, né, porte preferencial e assim por diante, apresenta como desafios atuais as questões de acesso e do acolhimento à demanda espontânea. A ideia é que se ela é porta preferencial, ela tem que ser capaz de atender questões que aconteçam mais próximos de hoje, porque senão esses pacientes vão todos para o pronto-socorro, onde o cuidado ele é feito de forma descontinuada, que pode ser ruim. De acordo com o caderno de atenção básica número 28, podemos afirmar que A. Para que haja acolhimento, é imprescindível um local físico adequado com privacidade e conforto. Não, não é imprescindível. É recomendável. E isso é para unidades que não têm estrutura física não se impedirem por causa disso. Porque se fosse imprescindível, e assim o caderno se propôs, então ele ia muitas vezes impedir uma equipe bem intencionada. Ou facilitar a atuação de uma equipe mal intencionada. Então não é imprescindível. É preferível, lógico, trabalhar num lugar adequado. Mas se você não tiver esse local adequado com privacidade e conforto, for um lugar que tenha pelo menos uma estrutura em que você consiga fazer, consiga ouvir o paciente sem que ele se exponha tanto, já é suficiente, tá? Então não é imprescindível, é recomendável. B. Para melhor estruturar as agendas, o acolhimento deve ser feito exclusivamente no primeiro horário do atendimento da unidade. Mas é claro que não. Tem um monte de unidade que só acontece no segundo período. Por quê? Porque às vezes essa unidade não conseguiu contratar um médico fixo, né, por concurso, ou mesmo por contratado, mas que fique fixo. A empresa manda médicos em dias diferentes, médicos diferentes, e isso faz com que muitas vezes a equipe não saiba se vai vir ou não médico, né? Obviamente que isso é ruim para a equipe e para a população. Mas justamente por causa disso, não pode ser exclusivo. Até porque a população pode ser até que o médico ele vem certinho, tudo bonitinho, mas pela manhã prefere-se deixar os pacientes mais complexos, porque se houver uma pendência, consegue se resolver. Você deixa os pacientes idosos pela manhã e à tarde você faz a demanda, porque daí você consegue analisar, ver bem quem realmente precisa. Você sabe que pela tarde o pronto-socorro da região é mais lotado, você prefere deixar aberto à tarde, e assim por diante. Então não há uma exclusividade de se ser no primeiro período e nem necessariamente uma recomendação. Então isso tem que ser feito conforme a necessidade da equipe. Então não é exclusivamente no primeiro horário, não. Letra C, que não são todos que podem e devem fazer acolhimento nas unidades básicas, evitando alunos e residentes por estarem ainda em treinamento. Não, na verdade, o acolhimento não é uma ação. A gente não pode entender que o acolhimento ele é uma atividade que ocorre como se fosse uma triagem apenas, né? Ou apenas uma classificação de riscos. Mas ela também por exemplo, uma classificação de vulnerabilidades. Então, muitas das vezes, todo mundo pode fazer isso. Alguém com ouvido mais sensível, que ouviu o primeiro caso. Então, todos ali, residentes, alunos e outros profissionais, tem que ter um ouvido atento, tem que ter uma atitude de acolhimento, são coisas diferentes. Atitude do acolhedor que é entender, ouvir, mesmo que você não possa resolver. Você ouve, você entende, e você entende o problema dessa pessoa e propõe soluções para esse problema, não necessariamente uma ferramenta para resolver. Então, essa é a ideia. Então, não são todos. Ele fala, não são todos. Sim, são todos que devem fazer o acolhimento, já que o acolhimento não é uma ação, não é sentar e fazer uma classificação de risco, não é isso. Isso realmente para aluno não se recomenda. Agora, para residente pode ser até parte do treinamento, mas para alunos não se recomenda mesmo que necessariamente faça isso, mas ter a atitude de acolhimento sim é necessário. E participar do acolhimento, como triagem já em si, até para alunos é importante que ele passe, já que ele está treinando. Então, ninguém vai evitar de fazer acolhimento, já que acolhimento não é uma ferramenta em si, mas uma atitude, uma forma de se trabalhar. E a letra D, o acolhimento deve ser feito baseado em escala de classificação de riscos, mas também de vulnerabilidades para garantir a equidade. Exato. Então, se você tem um paciente que sabe que tem uma condição melhor e pode conseguir um carro para ir para o pronto-socorro, e o outro que só consegue andar até a unidade básica, e é uma condição de saúde que ele está atual, ele não vai conseguir andar até o pronto-socorro, você vai preferir esse paciente. Combinados? Então tem que ter isso atento. Então a letra D
ela tá corretíssima. O acolhimento deve ser feito com base em escala de classificação de risco e vulnerabilidade para garantir a equidade. Lembrando, equidade não é igualdade, hein? Então, muito que bem. Agora a gente vai para a nona questão. A nona questão, ela vai abordar aí o caderno de edição básica número 32, que vai discutir muitas vezes para nós a parte de pré-natal de baixo risco, né? Então, tem um caderno lá só para alto risco, esse aqui de baixo risco. Então, vamos lá. Letra A. Então, segundo o caderno de atenção básica número 32 do Ministério da Saúde, na atenção ao pré-natal de baixo risco, é correto afirmar que, né? Ou, aliás, é correto afirmar 2 pontos. A. Solicitar o teste de tolerância à glicose entre 22 a 24 semanas. Não. É entre 24 a 28 semanas. Veja que ele coloca o 24 para enganar o candidato, né? Senão, muitas vezes ele não. Ah, 24, acho que era 24 e alguma coisa. 22, acho. Na 24 é 28. 24 a 28 dentro desse intervalo. É depois do 24. Antes do 28. B. As consultas pré-natais devem ter intervalos de 30 em 30 dias até a 28ª semana de gestação. Então, é essa a ideia. Até, na verdade, assim, hoje em dia, dependendo de como se olha, na verdade, seria até a 32ª, depois quinzenal entre a 33ª e a 36ª, e semanal entre a 37ª até a 41ª. Então, mas aí tá correta, né? Até 28 semanas, 30, tá correto com ponderações. Essa questão de 2019? Não, em 2019 estaria correta essa questão. C. A glicemia de jejum não precisa ser solicitada na primeira consulta. Precisa ser solicitada, faz parte do primeiro exame de sangue da gestante. Letra D. A gestante receberá alta do pré-natal de baixo risco ao chegar a termo, ou seja, 37 semanas. Gente, não existe alta do pré-natal. Ah, mas não nasceu até a 41ª semana. Pô, se chegou na 40ª semana, ou seja, vai atingir na semana que vem a 41ª, e até agora não houve o nascimento, o início do processo, né? Nem iniciou, você vai mandar sim para o hospital. Você não está dando alta. Você vai orientar que qualquer coisa a pessoa procure você, inclusive se mesmo você nascer, te procure, né, essa gestante, para que você possa fazer justamente ali o puerpério. Então não existe alta do pré-natal. A resposta alta do pré-natal não existe. Ah, mas eu mandei para o pré-natal de alto risco. Continua sendo é, é, é seu também. Ah, mas ela já tá com o médico de alto risco, ela não vai querer passar nos dois. Ela pode não querer, mas não é você que vai dizer alta, tá? Não existe alta do pré-natal de baixo risco. Essa é a regra, inclusive está escrito na própria norma. Não existe alta do pré-natal. Então, óbvio, você pode compartilhar cuidado, mas o paciente ainda está sob sua responsabilidade sanitária. E a ultrassonografia morfológica deve ser solicitada rotineiramente entre 20 a 24. Em alguns hospitais particulares é isso mesmo, né? Para consultórios particulares é isso mesmo, em algumas feituras é isso mesmo. Mas pela regra, ele está perguntando segundo o caderno da atenção básica número 32. Segundo esse caderno, não é rotineiro, é caso haja uma indicação. Se não houver uma indicação, não há necessidade. Ah, mas a gestante vai ficar com ultrassom a menos? Mas é importante, ciente, mas pelo caderno 32 não é rotineiro, é se necessário, ok? Então existe um erro aí. Então a correta é a letra B, segundo o caderno número 32 do Ministério da Saúde, que é a pergunta. Ah, mas é um pouco diferente hoje em dia. É um pouco diferente, de fato. Inclusive, a alteração morfológica em 2023 teve uma lei que muda e torna aí de 20 a 24 semanas meio que obrigatório para determinadas prefeituras, se não me engano, acho que até Brasil todo. Depois vocês conseguem olhar aí, pesquisar para olharem como é que ficou essa questão. Mas no caderno de edição básica número 32, assim era. Então, de rotineiro, de 20 a 24. Então, não é obrigatório. Então, ele fica como caso necessário, de 20 a 24. Mas não rotineiramente, não de forma programática. Que, na verdade, se for olhar em muitas prefeituras, já o é. Então, é importante sempre ficar atento às atualizações, porque isso tende a mudar. 2019 para cá já passou bastante tempo. Questão 10ª, que temos aqui para nós. Então, estamos aqui já na nossa quarta questão. Olha, estamos andando rápido hoje, hein? O usuário chega à unidade básica de saúde queixando-se de um. Ah, essa aqui é da FHBC 2019, tá? Também acesso direto. O usuário chega à unidade básica de saúde queixando-se de um abscesso na axila direita. Mas ele não tem nenhuma comorbidade.
o médico se prontifica a realizar a drenagem no local, visto que essa ação está disponível na carteira de serviço da unidade. O princípio de atenção que de atenção primária que fundamentou o que o médico fez, né, que fundamentou esse atendimento, é integralidade, ou seja, atender tudo que o paciente precisa, inclusive essa drenagem, ok, está correto essa letra A. Competência cultural, ele não se dá nada específico cultural sobre esse tipo de doença aí, então não. Coordenação do cuidado, ele não encaminhou e ficou fiscalizando, não. Letra D, atenção de primeiro contato? Também não, não tem uma atenção de primeiro contato aqui. Ele não fala que esse paciente é a primeira vez que ele está passando. Ele fala que queixou-se de abscesso. Poderia já estar acessando para 50ª vez, era um paciente que ia lá sempre para fazer exame de rotina. Longitudinalidade? Longitudinalidade não, também não fala que esse paciente tinha sido acompanhado há muito tempo, tal, tal, tal. Então, sim, integralidade. O médico prezou por manter o paciente, todo o seu cuidado de saúde dentro da atenção primária, que é realmente o correto, né? É assim que nós deveríamos fazer os cuidados em saúde. Muito que bem. Então, essa questão fácil, tá? Não dá para errar isso aqui. Se errar isso aqui, você perdeu uma questão. É o tipo de questão que você não pode chutar. Essa você tem que ler e assinalar. Se você teve que chutar essa questão e errou, é triste. Se você leu, você acertou. Essa aqui é boa, né? Aqui dá. Muito que bem. Nossa quinta questão de hoje é o seguinte: FHBC. Vamos lá. Um médico de atenção básica deve estar atento no acompanhamento pré-natal a algumas informações clínicas que podem servir de alerta para condições patológicas específicas. Assinale a opção errada. Medir a altura uterina é sempre correlacionar com a curva de crescimento uterino conforme está gestacional. Inclusive tem na carteirinha e eu acompanho muito pré-natal que isso não é feito na carteirinha, né? Na verdade, hoje em dia eu faço menos pré-natal do que eu fazia no passado. O meu território tem uma GO, então ela que faz. Mas quando eu estava no território que eu era o médico responsável pelos pré-natais, ou quando eu tinha que, ou quando de vez em quando eu tenho que dar apoio à imunidade que eu vou cobrir, o médico está doente, não tem como vá, raramente eu vi eles curvando isso, e tem que ser curvado. Então, tem que ser medido e curvado, tem que ser colocado ali, correlacionando com a curva de crescimento, para ver se fica acima ou abaixo, para pensar num bebê que está maior ou menor do que deveria, ok? Então, isso é importante. Então, letra A está correta. Letra B. Então, ele quer errado, então a letra A está correta, não é ela. Letra B. Estar atento ao acompanhamento da pressão arterial da gestante, toda a consulta, pelo menos uma vez, verificando em todas as consultas. Essa é verificando em todas as consultas. É isso, toda a consulta tem que verificar. Letra B está corretíssima. Letra C. Solicitar o teste de tolerância à glicose simplificado, TOTGS, em todas as gestantes a partir de 16 semanas. Você vai solicitar nas gestantes em que você entenda que isso é necessário, tá? E não necessariamente você vai fazer isso em todas as gestantes nesse momento. Em todas as gestantes, a gente costuma solicitar entre 24 a 28, que foi mais ou menos, inclusive, veja como isso cai bastante, né? Que a gente discutiu há 2 questões atrás. Então, na verdade, a gente vai solicitar não com 16, entre 24 e 28. Mas eu posso solicitar antes se eu tiver uma hipótese de diagnóstico de diabetes? Aí é uma outra questão, mas ele fala aqui em todas as gestantes, ou seja, de uma forma de rotina. Quando se faz de rotina? De 24 a 28, não 16. D. Orientar a gestante quanto ao parto normal e cesariano, bem sobre os aspectos relacionados à amamentação. Sim, tá correto. É importante que a gente fale sobre os aspectos relacionados à alimentação, bem como funciona o parto normal, cesariano, como funciona essa decisão. É importante se orientar isso, porque senão, muitas vezes, se você não explicar, a gestante acha que só porque foi decidido por cesariano foi violência obstétrica, ou pelo contrário, ela acha que ela queria que fosse cesariana e deixaram ela no normal porque eles são cruéis, porque era muito melhor cesariana. Então você tem que explicar que essa é uma decisão que ela não tem a ver só com um desejo materno, que muitas vezes há questões que impedem de eu simplesmente deixar as coisas correrem, e que, obviamente, tem benefícios e questões diferentes, e que eu tenho que estar atento a tudo isso, e que muitas vezes isso não há como a gente conseguir apontar a direção, óbvio. A gente pode sempre ter um desejo e sempre fazer um planejamento que seja normal, mas nem sempre a gente vai conseguir que isso funcione, tá bom? Então é importante, você tem que explicar isso. Se você não explicar isso, você imagina que pra gente que é profissional, muitas vezes você ouve em discussão entre médicos isso.
essas discussões, você imagina entre leigos o quanto isso pode ser complexo. Então, se você não deixar isso claro, você vai deixar o ginecologista, né, o obstetra que está lá na maternidade em maus lençóis. Um bom médico de família quer que esse paciente chegue o mais orientado possível e tranquilo com a decisão desse obstetra, tá bom? Inclusive, bons obstetras, eu já trabalhei com ótimos, eles inclusive têm um bom papo nesse sentido, de às vezes entrar em contato com você e falar, nossa, obrigado, essa paciente, a primeira vez que fiz o parto dela, ela ficou super complexada, eu fiquei com medo no segundo filho dela voltar com esse mesmo complexo que ela reclamou na primeira internação, ela falou que conversou com você, conseguiu deixar isso tudo muito claro, agora ela tá entendendo, então isso faz parte sim, isso é um papel importante médico de família. E a amamentação, mesma coisa. A amamentação a gente acaba acompanhando mais de perto, né? E a última, então, a gente já sabe que por enquanto a errada é a C, né? Então vamos ver se aí tá certo, a D tá correta, vamos ver aí. Acompanhar o ganho de peso corporal da gestante, realizando com relação com o IMC, que é outra curva que tem no caderno gestante. Também tem que ser feito, porque se a paciente, ela sabe que ela vai aumentar o peso por causa da gestação, mas se ela aumentar demais, você tem que apontar, olha, isso eu vou fazer muito. Olha, cuidado, você está aumentando mais rápido, eu sei que você tem muita fome, vamos pensar em estratégias aqui para melhorar sua fome? Então vamos pensar o que que você está comendo, o que que você tem disponível, qual que é a sua renda, como que funciona o seu mercado, quem compra as coisas, quem cozinha. Então você pensa junto com o paciente ali rapidamente em estratégias para que você possa mostrar para ela, ó, tem formas de a gente conseguir se saciar sem ter tanta caloria, tá bom? E também trabalhar com a família, que muitas vezes a gestante nem tem tanta fome, mas a família fica dando mimo. E aí, pô, você tem um monte de barra de chocolate para comer que você não vai comer? Rapaz, ou um monte de coisa que você gosta que dão como mimo para uma gestante que você não vai comer. Então, às vezes, é uma questão de orientação familiar mesmo, tá? Em geral, não é isso. Em geral, é uma orientação nutricional populacional que você tem que orientar e ver qual é a disponibilidade de renda para você adaptar isso. E essa última questão de hoje falei rápido, será? Sei lá, tô animado. É, uma das dimensões da avaliação da atenção básica à saúde do Ministério da Saúde é relacionada à PNAB e à RAS, então, Política Nacional de Atenção Básica, e a Rede de Atenção à Saúde dentro do SUS é. Isso é uma questão da FMJ de São Paulo, tá bom? 2020, tá direto. Primeira alternativa, então ele quer saber a correta. Acessibilidade para se conseguir atenção básica à saúde, disponibilidade, comodidade e aceitabilidade dos serviços pelo usuário. Ele quer saber, então, quais são as dimensões de avaliação da atenção básica à saúde no Ministério da Saúde relacionadas à PNAB dentro do SUS. Então, como que você avalia? Acessibilidade não é uma coisa que você vai estar avaliando nesse formato. B. Graus de serviços que contribuem uma barreira para os outros níveis de atenção, exceto em emergências. Também não é uma coisa que você vai avaliar, você não vai avaliar as barreiras, você vai avaliar o grau de resolutividade, até meio que o contrário. Formação profissional do médico e enfermeiro que envolve o conteúdo e extensão da capacitação da atenção básica à saúde. O médico ele pode ser muito capacitado sem ter tantos cursos de extensão. Então, isso também não é avaliado ali na PNAB, não, né? Não é avaliado, não é uma das coisas que você avalia para verificar desempenho ali. Relação pessoal de longa duração entre profissionais de saúde e usuários em suas unidades de saúde, independentemente do problema de saúde ou mesmo da existência do problema. Confuso esse, mas se ele quer dizer a relação pessoal de longa duração e quer dizer que esse profissional ele fica fixo, sim, há inclusive investimento diferente em unidades que se mantém um médico 40 horas e é o mesmo médico, diferente de lugares que não conseguem manter o mesmo médico e fica todo dia um médico diferente, o que é muito ruim, porque não existe um relacionamento pessoal entre o médico e esses pacientes a longo prazo, bem como enfermeiro e agentes comunitários. Quando você consegue fazer uma contratação em que esse cara consegue ficar permanente ali, é, isso é uma coisa que eles avaliam positivamente, você ter profissionais de 40 horas. Então, sim, letra D estaria correta. E letra E, centralizar a assistência do paciente na família, sem contemplar o contexto e a dinâmica familiar. Não, faz nem sentido. O prontuário é familiar, o nome é Estratégia de Saúde da Família, e você pega o paciente sem contemplar o contexto e dinâmica familiar, essa aí claramente está errada. É um pouco confusa a letra D, mas ela está correta, tá? A letra A não está correta, porque a acessibilidade você não consegue medir no formato em que ele está se colocando ali. Apesar de, claro, você ter uma acessibilidade adequada, então existem programas que podem observar isso, mas não dentro do que ele propõe na PNAB. Na PNAB, um relacionamento de longitudinalidade, né, que é mais ou menos o que ele está propondo ali na letra D, isso sim, isso aí ele está sendo avaliado. Então, questão 12
Letra D, letra delta. Excelente, Lilink. Essa última questão é um pouco mais difícil pela forma que ele colocou, né? A leitura está um pouco confusa, mas dá para a gente chegar aí a uma conclusão correta. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a importância de cada uma dessas questões, como isso tem que ser visto e como que isso se desempenha dentro aí da lei e como que a gente na prática tem que pensar, tá bom? Tamo junto, bons estudos, Lilink. Um abraço.